você não tenha pensado na carreira de consultoria jurídica, porque você deve imaginar que você não tem experiência suficiente para isso, ou mesmo que você não tenha aquele conhecimento aprofundado sobre a matéria, sabe? Aquele a nível PhD mesmo. Eu sei que provavelmente você deve imaginar o consultor como aquela figura grisalha que já tem 40 anos de atuação contenciosa, que de repente decide mudar o foco e ir para o consultivo naquelas matérias em que ele já litigava mesmo. Ou ainda você deve imaginar na tua cabeça ali a figura de um assessor jurídico como aquele cara PhD em administração pública que provavelmente fez mestrado e doutorado em Harvard e que tem um escritório hoje com mais de 100 colaboradores. Fala a verdade, você não imagina essas figuras? Então, olha, eu sinto muito por ser eu a te contar isso, tá? Mas não vai fazer tanta diferença assim pro mercado, as especializações que você tem, ou mesmo para qual faculdade você foi. Ai meu Deus, agora eu sei que é nesse momento eu devo ter acabado de conquistar o meu primeiro hater. Se você não me abandonou ainda, calma, deixa eu terminar de me explicar. Eu não estou dizendo que conhecimento não é importante ou que você continuar o seu aperfeiçoamento por meio da pós-graduação não é relevante. Não é disso que eu estou falando. Se você quer seguir carreira acadêmica, vai atrás das suas especializações, do seu mestrado, do seu doutorado. Eu mesma, com certeza, vou trilhar esse caminho eventualmente porque é algo que eu sempre quis. Agora, para fins de mercado, eu preciso que você saiba que o que é relevante mesmo é o resultado que você gera. Então veja, não mistura as coisas. Eu não tô falando que você não tem que se especializar, que você não tem que buscar conhecimento, que você não tem que seguir a tua carreira acadêmica se for da tua vontade. Agora, você não pode negligenciar a importância que o mercado dá para aquilo que as pessoas geram de resultado. Afinal de contas, é isso que importa. Então, eu venho batendo na mesma tecla do quanto é importante uma atuação especializada para a administração pública e como o conhecimento para a administração pública é muito específico. E o nível de conhecimento que você tem sobre as matérias, lá daquilo que você estudou na faculdade, ou de uma eventual preparação para concurso público, não é suficiente para te preparar para o dia a dia. E seja porque as matérias, as demandas que chegam na mesa de um gestor público, elas são das mais variadas e complexas possíveis, ou seja, porque o assessorado, ele não tem intenção de fazer uma especialização com você dentro da área. O que ele quer são soluções jurídicas inovadoras que o ajudem a implementar as políticas públicas para o qual ele foi eleito. É isso que ele procura. Por isso eu vou te falar, se eu soubesse do que eu sei hoje, lá atrás eu teria usado o meu tempo de estudo, o meu conhecimento, o meu direcionamento para as matérias e para os temas que rodeiam o dia a dia de um gestor público. E eu posso te garantir que, embora eu não tenha desperdiçado o conhecimento da minha fase de preparação para concurso, mas com certeza direcionar o meu preparo, direcionar as minhas horas de estudo para esses temas, teria me poupado muitas horas e, sem dúvida, muita lágrima estudando teoria geral do crime, ou dosimetria da pena, ou desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afinal de contas, atire a primeira pedra quem nunca chorou estudando essas matérias, não é mesmo? Agora, se você caiu de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo, você não sabe quem eu sou, você não sabe do que eu tô falando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente eu atuo como procuradora municipal. Eu tenho desenvolvido uma série de vídeos para te mostrar como é o dia a dia de uma assessoria jurídica ou de uma consultoria para a administração pública e para tratar sobre os temas que rodeiam o dia a dia da administração e de um gestor público aqui no Brasil. Com base nisso, nessas informações que eu estou trazendo, desde o dia que eu postei o meu primeiro vídeo, um tempinho depois eu comecei a receber algumas perguntas muito curiosas voltadas ao dia a dia da administração e da carreira jurídica em si. E eu tenho ficado cada vez mais impressionada como que para um advogado, em especial para aquele advogado recém-formado que ainda está procurando o teu primeiro emprego, que às vezes entrou na advocacia ali porque ele precisa de uma renda ou porque ele está estudando para concurso público, como que essas pessoas não enxergam a carreira de assessoria e consultoria jurídica como uma oportunidade para que ele ingresse na administração pública sem precisar passar em concurso. E um desses momentos, em que eu recebi uma pergunta no privado, me deu uma ideia de fazer esse vídeo aqui, porque a curiosidade e a dúvida da pessoa girava em torno justamente
da necessidade de um conhecimento aprofundado sobre várias e todas as matérias do direito público. Porque afinal de contas, quando a gente fala em direito público, eu estou falando de uma grande área. Eu posso ser especialista em direito tributário, eu vou estar atuando em direito público, como eu posso ser especialista em administração, mas ainda assim, lá dentro, eu posso ter várias temáticas, eu posso me especializar em licitações e contratos, eu posso me especializar em terceiro setor, posso me especializar em parcerias público-privadas. Existe um universo de informações e de ramificações dentro do direito público e mais especificamente dentro do direito administrativo, e que é impressionante como que os advogados não conhecem, talvez nunca ouviram falar sobre isso, ou mais ainda, né, eles nunca pararam para enxergar isso como uma oportunidade de carreira. Então o tema de hoje é justamente isso. O que eu quero é passar para você uma orientação que eu gostaria de ter recebido alguns anos atrás, quando eu estava ali decidida que eu iria começar a minha preparação para concursos públicos. Eu já contei a minha história no outro vídeo, mas aqui só fazendo um panorama para ti, eu já sabia que eu não queria carreira na iniciativa privada. Então eu fui convicta de que para eu ingressar na administração pública, o que eu teria que fazer seria passar no concurso público. Sem buscar maiores informações sobre a carreira, sobre os prós e os contras, eu simplesmente comecei a estudar, continuei firme nos meus estudos e só percebi que aquilo não era para mim quando eu já estava finalmente aprovada em primeiro lugar. Deixa eu te falar. Eu gostaria que lá atrás alguém tivesse me orientado e tivesse me passado informações mínimas sobre outras oportunidades da administração que eu só vinha descobrir depois. Por isso, eu quero te mostrar que, apesar de muito estudo, com uma boa dose de direcionamento, você pode poupar energia, esforço e até tempo estudando e direcionando os teus estudos, orientando os teus estudos para temáticas que vão envolver e que são demandas recorrentes no processo de assessoria e consultoria de gestores públicos. Eu sei que isso vai te poupar tempo e isso vai facilitar o seu ingresso na administração pública sem precisar passar em concurso. Então, como eu vou te fazer poupar tempo, e tempo vale muito mais do que dinheiro, já deixa o teu like no começo do vídeo, porque eu vou te falar, as informações que eu vou te trazer aqui vão valer a pena, tá bom? Então tá, Reisa, o vídeo de hoje ele não é pra gente falar sobre um tema específico de direito público. Já tem vários vídeos sobre conteúdo aqui no canal, pode procurar, a gente já tem processo legislativo, improbidade administrativa, ato da administração, ato administrativo. Mas o vídeo de hoje é porque eu quero que talvez com o que eu vou te trazer de informação, você consiga já nortear os teus estudos e direcionar para um universo de oportunidade. Com certeza eu não vou te dar um peixe na mão, mas eu vou te ensinar a pescar. Pelo menos eu vou te ensinar e te dar uma boa dose de direcionamento para que você consiga pescar sozinho. E eu queria começar esse vídeo falando sobre as matérias que são e as temáticas que são recorrentes no dia a dia da administração pública. Olha só, quando a gente fala em direito público, há duas principais áreas que você precisa conhecer. Eu tô falando primeiramente do direito constitucional e depois do direito administrativo. Claro que você tem familiaridade com essas matérias porque você as conheceu lá durante o teu período de graduação. O direito constitucional ele vai ser necessário para qualquer área de especialização, seja na tua carreira privada ou seja no serviço público. Ele é base para o estudo de qualquer outra matéria. E o direito administrativo, ele vai extrair o seu fundamento, pelo menos lá na nossa preparação para o concurso público, ou durante a nossa graduação, ou durante o período em que a gente estuda para a OAB, o direito administrativo ele vai estar muito focado na Constituição Federal e nas legislações esparsas, né? Porque o direito administrativo não é codificado. Então eu não posso pegar um código ali de direito administrativo e estudar todos os temas na sequência em que eles costumam aparecer em provas. E ainda que você consiga encontrar isso numa doutrina ou mesmo no edital de um concurso, essa preparação é muito diferente do que acontece na prática. Por isso que, para a gente atuar na prática com o direito administrativo, é muito importante você estar sempre atento ao que diz a doutrina, não no sentido muito teórico, filosófico, mas em qual é o posicionamento desses doutrinadores e como isso tem sido incorporado à jurisprudência. A jurisprudência tem um papel fundamental no estudo de direito administrativo e no dia a dia da administração, porque o que é importante você saber é que as soluções que você precisa
precisa para viabilizar o trabalho do gestor, nem sempre são soluções que vão estar postas na doutrina. Então você tem que estar seguro o suficiente da base, né, da parte principiológica da matéria, para que você consiga criar soluções jurídicas inovadoras e que, obviamente, respeitem o ordenamento jurídico e respeitem os princípios de direito público e de administração pública em geral. Agora, a incidência desses temas vai depender muito de qual órgão você está inserido. Então, isso é importante você saber. Se você está atuando dentro do Poder Legislativo, você vai ter uma incidência de temáticas específicas para o Poder Legislativo, que provavelmente vão ser as áreas em que você será mais demandado. Se você atua no Poder Executivo ou se você atua na parte de administração pública para o Poder Judiciário, por exemplo, a tua atuação vai ser completamente diferente. Agora, existe uma base e essa base você não pode negligenciar e é o que eu quero trazer para você agora. Então, eu criei um índice, tá? Porque o meu trabalho de assessoria jurídica, de equipe técnica de assessoria jurídica, me permite observar que esses temas são recorrentes e que são os temas que vão exigir mais de você. Isso aqui é pra gente começar a nortear os seus estudos, se você estiver um pouquinho inclinado a ouvir o que eu tenho para te dizer com relação à carreira de assessoria e consultoria jurídica para a administração. Então, a primeira ramificação que eu quero trazer para você é a respeito do controle interno e externo. Então, a administração pública, ela vai ter várias formas de controle. E eu já falei num vídeo que fala sobre a responsabilização do gestor, que a temática da responsabilização, quando eu estou falando de agentes públicos e sobretudo de agentes políticos, ela é uma temática muito mais robusta do que na iniciativa privada. E a gente tem formas de responsabilização que são aplicáveis aos gestores públicos que não são aplicáveis a gestores de coisa privada. Por conta disso, uma coisa que é muito importante você saber é quem são esses órgãos de controle, interno e externo. Dentro do controle interno, você pode ter um setor específico, uma corregedoria, uma secretaria específica de controle, e é muito importante que a atuação desse órgão de controle seja integrada com o trabalho de todas as pastas. Porque o papel desse órgão de controle não é atuar contra a administração, mas é atuar a favor da administração, orientando, norteando sempre que necessário for algum ajuste de conduta. E o trabalho desse controle interno, ele também serve como um termômetro de como vai funcionar a fiscalização externa, dos órgãos de controle externo. Quem são esses principais órgãos de controle externo? Com relação ao Poder Executivo, o primeiro órgão e o primeiro ente que precisa ser posto aqui à mesa é o controle exercido pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, diferente dos outros dois poderes, ele é um único com duas funções típicas. Ele tem a função típica de legislar e a função típica de fiscalizar. Então, a fiscalização do Poder Legislativo sobre do Poder Executivo, ela encontra um parâmetro constitucional e ela é muito atuante em vários momentos da administração. Por isso, o Poder Legislativo é um órgão que você tem que conhecer o poder, né, e os seus órgãos ali dentro. Você tem que conhecer, tem que entender como funciona o processo de fiscalização, quais os momentos em que o Poder Executivo tem que encaminhar a prestação de contas, tem que encaminhar informações que são requisitadas pelo Poder Legislativo. Mas o controle externo, ele não vai parar por aí. Há também o controle exercido pelo Tribunal de Contas, dentro daquelas matérias que são específicas, né, a temática do Tribunal de Contas. E uma coisa importante você saber sobre o Tribunal de Contas é que ele é um órgão estadual que fiscaliza a atuação do Estado e também dos municípios daquele Estado. E é possível que a gente tenha um Tribunal de Contas estadual único que vai fiscalizar o Estado e os municípios, e é possível que dentro de um estado você tenha dois tribunais de contas. Eu posso ter um tribunal de contas estadual só para a gestão estadual e um tribunal de contas dos municípios, que também é um tribunal estadual, também é um órgão estadual, mas que vai ter uma atuação voltada exclusivamente para a fiscalização dos municípios. O Tribunal de Contas, ele atua fiscalizando as contas do Poder Executivo em parceria, tá? Atua auxiliando o Poder Legislativo, porque quem julga as contas do Poder Executivo é o Poder Legislativo. Numa aula específica sobre fiscalização de contas, a gente pode falar sobre esse papel integrado entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, tá? Não me deixe esquecer. Mas, sobre o Tribunal de Contas ainda, tem uma coisa importante, que a nossa Constituição, ela não admite mais a criação de tribunais de contas municipais. Isa, então o município pode ter Tribunal de Contas? Só poderia ter se já tivesse sido criado.
A nossa Constituição não admite mais a criação de um Tribunal de Contas municipal. Então, é diferente do Tribunal de Contas Municipal, que é um órgão pertencente à estrutura do município, de um Tribunal de Contas dos municípios, ou seja, estadual, que fiscaliza a atuação e as contas dos municípios daquele ente, tá? Calma, não precisa se confundir com isso não. Eu só quero que você entenda que o Tribunal de Contas tem uma atuação muito relevante no que tange a controle externo da administração pública. Mas já falamos do controle interno, já falamos do Ministério do Tribunal de Contas e do Legislativo, agora a gente vai para o fiscal da ordem pública, que é o Ministério Público. Também vai ter uma atuação extrajudicial muito relevante. O Tribunal de Contas, ele não vai atuar só na propositura de ações civis públicas. Ele também vai ter uma atuação extrajudicial investigativa que é muito relevante e que, se não tiver muito bem estruturada dentro do ente público, pode dar uma tremenda dor de cabeça para o gestor. Então, é importante que você tenha um setor específico que cuide de controle externo, de fiscalização externa da administração pública. Para além disso, a gente também tem a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai atuar controlando a atuação, a legalidade da atuação do gestor. Olha a diferença, eu tenho um controle de mérito, que é da administração, então as decisões de mérito elas não podem ser revogadas ou não podem ser modificadas pelo Poder Judiciário, mas no aspecto da legalidade, o Poder Judiciário pode sim avaliar as decisões tomadas pelo gestor. E isso é muito importante, principalmente em relação ao assessor jurídico, porque o teu papel é saber a diferença. O que é uma decisão do Poder Judiciário que por vezes pode acabar entrando no aspecto de mérito do gestor, tá? E quando essa decisão judicial ela invade a seara do mérito, por vezes ela será ilegal e você vai ter que adotar medidas judiciais cabíveis para desconstituir aquela decisão. Tudo isso é uma informação que vai entrar dentro do aspecto de controle da administração pública, interno ou externo. Uma outra coisa que está dentro aqui desse direcionamento que eu quero te passar em relação à atuação da administração pública tem a ver com as formas de responsabilização do gestor. Esse tema tem muito a ver com o tema que eu acabei de trazer para você, que é as formas de controle, né? O controle interno e externo. Quando esse controle ele não é bem exercido, né, de uma forma preventiva, o que a gente vai ter? Uma atuação repressiva. E essa atuação repressiva, por vezes, ela vai gerar responsabilização não apenas para o ente político, como também para o gestor, para a pessoa do gestor. Isso pode acabar atingindo o patrimônio do gestor público. Por isso que quando a gente fala de responsabilização do gestor, é diferente do controle do ente político em si. Esse tema, ele vai tratar da responsabilidade civil do gestor, da responsabilidade administrativa do agente público em geral, e aí entendendo o agente público como aquela figura que vai atuar na administração de forma transitória ou não, de forma remunerada ou não, tá? Eu quero que você entenda a natureza lato sensu desse termo, agente público. Então, alguns agentes públicos, eles vão sofrer penalidades disciplinares. Outros agentes públicos não vão sofrer um TAD, por exemplo. Mas é importante você saber quando sofre, quando não sofre e, eventualmente, até quais as mudanças, as alterações legislativas será necessário fazer dentro daquele ente público para adequar a legislação ao que diz a jurisprudência, a doutrina mais atualizada, porque o direito ele evolui. Não tão rápido quanto a sociedade, mas ele evolui. E por vezes as legislações ficam muito desatualizadas, isso acaba atrapalhando o processo. Então a tua atuação como assessor vai ser, inclusive, propor alterações para atualizar a legislação no que tange a responsabilização. Agora, a gente não para nessas duas formas de responsabilização. Também tem a responsabilidade criminal do agente público, e aí eu vou ter uma responsabilidade com relação ao crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade ele não tem uma natureza penal como é o crime comum. Ele é uma penalidade de natureza política que vai importar no quê? Qual que é a consequência do crime de responsabilidade? A consequência é a perda do mandato e a inabilitação para o exercício de função pública. Então veja que o crime de responsabilidade ele tem uma natureza política, mas que é muito presente no dia a dia do gestor. E as condutas
por vezes, elas se confundem com uma responsabilização administrativa. Então, a tua função como assessor é atuar sempre preventivamente e, eventualmente, quando for o caso, atuar na defesa ali repressiva, né, se isso vier a acontecer. Agora, a atuação preventiva é sempre o melhor caminho, e você entender e orientar o gestor sobre qual é o nível de risco que ele pode assumir é o teu papel, e vai exigir de você um conhecimento aprofundado sobre esse tema aqui de responsabilização do gestor. Além do crime de responsabilidade, da responsabilização criminal comum, da infração civil e administrativa, a gente também vai ter a responsabilidade por improbidade administrativa. Sobre esse tema, eu já tenho um tema exclusivo aqui, que a gente já tratou sobre isso, já destrinchou essa matéria. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber e eu te respondo também, tá bom? Um outro tópico que a gente tem que falar agora, que é muito comum mesmo, que chega esse tipo de dúvida à mesa de um assessor jurídico todo santo dia. E alguma noção, ainda que você não trabalhe com isso, tá? Então veja, ainda que o teu setor não seja esse, que você não trabalhe especificamente com isso, você precisa ter uma noção sobre essa temática, porque é um tema recorrente e que pode gerar muitas complicações na vida do gestor e atrapalhar muito o andamento dos trabalhos da administração, que é o tema de regime de pessoal. Regime de pessoal nunca é fácil, seja na iniciativa privada ou no setor público. Mas aqui dentro do setor público tem uma peculiaridade, tá? Que é justamente as diferentes formas de contratação da administração em relação aos seus agentes públicos. A gente pode ter uma sistemática, e aí eu tô falando que nós podemos ter, tá? Que existem situações em que a lei previa uma coisa e depois ela mudou e a gente tinha essas duas situações dentro do mesmo ente público. Então eu posso ter um ente que vai ter servidores estatutários, servidores seletistas, embora a Constituição fale em regime único, mas eu ainda tenho entes que possuem servidores seletistas. Eu posso ter pessoas contratadas temporariamente, que daí tem um vínculo estatutário, seletista e contratual, é um dinamismo ali, é quase como se essa contratação ela fosse sui generis, tá? A doutrina dedica um capítulo específico para essa contratação temporária. E eu ainda posso ter terceirização de serviço, como é que a administração lida com servidores, com agentes contratados, né, pela iniciativa privada. Existe alguma forma de responsabilização da administração por esse serviço, né, dessas terceirizadas? Então, só aí a gente já tem uma temática gigantesca para tratar, que são os diferentes vínculos de contratação entre a administração pública e os seus agentes públicos em geral, tá? Falando de pessoas que possuem um vínculo permanente ou não. Mas há outras questões muito relevantes dentro de regime de pessoal. As formas de remuneração, as garantias que são extensíveis aos agentes públicos, tá? Especialmente os servidores estatutários. Então você sabe que existe irredutibilidade de vencimento. Qual que é a extensão dessa irredutibilidade de vencimento? Eu nunca posso extinguir verba nenhuma. Como é que funciona isso? Isso é uma dúvida muito recorrente no dia a dia de um assessor jurídico para a administração. Concurso público é uma temática. Existem escritórios de advocacia especializados em concurso público, porque há tantas regras para a contratação pela via do concurso público, né? Há tantas garantias para o candidato e há peculiaridades que a administração precisa observar para a lisura daquele certame, que esse é um tema muito relevante de a gente estudar e com certeza tem que estar na sua lista ali de temas a serem estudados se você pretende atuar com a administração pública. Mas não para por aí, a gente também tem deveres e responsabilidades do servidor ou do agente em geral. E quando dá errado, quais são as formas de penalização desse servidor? Tudo isso a gente vê dentro desse tópico de regime de pessoal dentro da administração pública. Um outro tópico, agora falando desse tópico, eu quero que você preste muita atenção, porque é o seguinte, talvez, quando a gente fala em responsabilização, eu não tenho uma estatística sobre isso, então não quero ser leviana de chutar um número sem a menor base, tá? Mas existe uma gama enorme de responsabilização de gestores públicos por causa desse tema que a gente vai tratar aqui, que é licitações e compras públicas em geral, licitações e contratações públicas em geral. Olha, esse é um tema imenso, é um universo imenso, há pessoas que se especializam nisso e para fins de assessoria jurídica, se você é jogado, né, dentro da assessoria de uma administração, você precisa ter um conhecimento razoável a respeito disso, a respeito das diferentes regras, das formas de contratação, porque em algum momento
momento da sua vida, eu chutaria pelo menos 3 vezes por semana, você vai receber algum tipo de questionamento sobre isso aqui. Dentro de licitações e contratos, a gente tem que entender primeiro o que precisa licitar, ser licitado e o que não precisa ser licitado. Dentro daquilo que não precisa ser licitado, a gente vai estudar as compras de pequeno porte e pronto pagamento, né, que são as compras diretas, e a gente também vai estudar as inexigibilidades e as dispensas de licitação. A gente vai estudar também entes que não licitam, quais são as entidades que não precisam licitar, tá? E quais são essas hipóteses também, isso é muito importante. E a gente vai estudar lá dentro da fase de contratações o contrato administrativo e como esse contrato administrativo ele é diferenciado em relação a um contrato entre particulares. A gente já falou aqui que a administração ela pode firmar contratos que vão ser regidos mais pelo direito privado do que pelo direito público. Agora, o contrato administrativo propriamente dito, ele tem uma peculiaridade que é chamada de cláusulas leoninas. As cláusulas leoninas, elas são uma autorização da legislação para que o contrato seja desequilibrado em favor da administração. Então, há prerrogativas que a administração só vai possuir dentro de um contrato tipicamente administrativo. E você precisa saber disso, até porque o que a gente está tutelando dentro desse contrato é o interesse público. Então, é absolutamente intransponível que a administração abra mão, disponha dessas ferramentas de contratação diferenciada para que ela consiga tutelar o direito público, o interesse público em detrimento do direito privado. Agora, dentro dessa temática de contratações, a gente também vai tratar das contratações, das relações entre o poder público e o terceiro setor. Se você não sabe o que é terceiro setor, você provavelmente dormiu, foi congelado há 10 anos atrás e só retornou agora, tá? Há 10 anos. Por que eu tô te falando isso? Porque o terceiro setor é uma tendência, é o presente e é o futuro da administração. As relações entre o poder público, tá, e o terceiro setor, elas têm ficado cada vez mais estreitas. Então, um assessor que pretende atuar na administração e um advogado que pretende atuar com consultoria pode sim, tem aí dentro dessa temática de terceiro setor uma excelente área para ele se especializar, para ele ir atrás, buscar conhecimento e prestar um excelente serviço jurídico, que tem demanda, tá? Faltam pessoas especializadas dentro dessa área, justamente porque, embora seja uma coisa que já está sendo praticada, não é tão recorrente como a licitação, né? Então a gente está aí nessa tendência de crescimento agora e é uma temática muito importante para você atuar, se você pretende atuar, obviamente, com assessoria e consultoria para administração pública. Mas a gente também vai falar de serviços públicos, de parcerias público-privadas e da diferença entre a concessão e a permissão de serviço público. Isso é um tema importantíssimo para que você estude, tá? Para que você consiga atuar e prestar uma boa assessoria jurídica dentro da administração pública. E aí, finalizando, a gente vai ter ali uma temática que é muito relevante para o assessor e para o dia a dia de um gestor, que é o poder disciplinar e o poder de polícia. Então, o poder disciplinar, que é o poder que a administração possui de aplicar, de controlar e aplicar penalidades com relação àquelas pessoas e aquelas pessoas físicas ou jurídicas que possuem um vínculo especial com ela. E o poder de polícia, que são as penalidades que são aplicadas, né? E não só as penalidades, vão muito além das penalidades, mas esse poder que a administração tem de criar limitações, tá? Para a iniciativa privada, para o particular. Eu já até dei um exemplo aqui numa outra oportunidade. Se você tá lá, comprou um terreno lindo à beira-mar, você tá com recurso para construir. Se você quiser talvez fazer uma casa de 6 andares, talvez você não tenha essa possibilidade se a legislação urbanística permite que você só construa uma casa com 3 ou 4 andares. Isso é decorrente do poder de polícia. Por que o poder público pode limitar o meu direito? Mas o terreno é meu. O terreno é meu, o recurso é meu. Por que o poder público vai decidir quantos andares vai ter a minha casa? Isso, quem autoriza, é exatamente um exercício do poder de polícia, que é diferente da relação que a administração tem com as pessoas que possuem um vínculo especial com ela. Então, a penalidade de um servidor público, ela vai ser diferente da penalidade aplicada a um particular, por exemplo, porque os poderes que regem essa relação são poderes distintos e você precisa saber sobre isso também. Uma outra
temática que eu não posso deixar de tratar com você tem a ver com a legislação urbanística e ambiental. Eu vou falar urbanística como um todo, tá? Envolvendo diplomas como o Estatuto da Cidade e também a legislação ambiental, aqui tá? É um tema muito ligado, muito vinculado ao estudo da legislação urbanística, a construção das smart cities, como é que a gente faz para melhorar a cidade, o trânsito, toda essa temática, ela está muito voltada para a atuação do gestor, porque o gestor vai ser chamado a se manifestar sobre isso no momento em que ele for implementar suas políticas públicas. Então, eu tentei dar um direcionamento aqui para vocês sobre essas informações, sobre como estudar para atuar na administração. E eu fiz isso porque eu já ouvi uma frase que diz assim, ó, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu, pessoalmente, acredito numa versão diferenciada dessa frase. Se você quer ir longe e quer ir mais rápido do que você iria sozinho, vá orientado por pessoas que já trilharam o caminho que você pretende trilhar. E é exatamente o que eu decidi fazer quando eu comecei a receber algumas dúvidas, alguns questionamentos que me permitiram concluir que esse era um ponto comum, né, na visão das pessoas e principalmente dos jovens advogados. A visão de que, na verdade, eu preciso ter muita experiência e um conhecimento extremamente aprofundado em todas as áreas. Eu preciso ser um bom tributarista, eu preciso ser alguém que domina o Estatuto da Cidade, alguém que domina licitações e contratos, improbidade. E, na verdade, não é isso. Você precisa estudar o conhecimento certo, ter o conhecimento certo, precisa sempre se atualizar nas temáticas que vão envolver ali o dia a dia da administração. E isso me leva à seguinte questão. Se você tivesse uma prova hoje para você fazer, você não pode ter nenhum tipo de consulta na hora da prova. E você, obviamente, não vai poder ter acesso ao gabarito, né? Por favor. Mas se você tivesse a opção, aquela luzinha no fim do túnel, de você ser orientado sobre quais os temas cairiam naquela prova, você ia escolher tomar conhecimento de uma forma lícita, tá? Você realmente ia escolher saber quais são os temas para você estudar e se aprofundar, ou você ia na tentativa e no erro, ia estudar tudo de uma forma meio generalizada e torcer para que caísse a matéria que você mais estudou ou aquele tema que você tem um desempenho um pouquinho melhor. Ora, mesmo que eu te passasse, mesmo que alguém te contasse quais seriam os temas que cairiam na prova, isso não ia tirar a tua responsabilidade de estudar para aquela prova, concorda comigo? Mas seria muito melhor e uma forma muito mais eficiente de você se preparar para aquela avaliação. E era isso que eu gostaria que tivessem feito comigo lá atrás. Se eu soubesse que existia uma área em que eu poderia ingressar no serviço público, que não seria necessário passar em concurso e que era uma área que me daria uma remuneração 3 ou até 4 vezes maior do que a iniciativa privada, eu gostaria de ter sido orientada sobre quais seriam as matérias e os temas nos quais eu deveria me aprofundar para que eu pudesse estar preparada quando a oportunidade chegasse. No meu caso, eu não tive ninguém para me orientar, eu tive que ir nessa tentativa e no erro. Mas eu tô tentando ser essa pessoa para você e te passar essas informações. E é por isso que eu realmente espero que esse vídeo tenha te norteado, tenha acendido uma luz. Eu não quero tirar a tua responsabilidade de se aprofundar, de ir atrás, de estudar para aquilo que você tem que estudar. E por conta disso, por conta dessa ideia de que eu acredito que realmente a gente precisa ir longe e acompanhado, a gente está desenvolvendo uma comunidade de pessoas que atuam na administração pública por meio da assessoria e da consultoria jurídica e de pessoas que pretendem atuar na administração pública, tá? Então, se você tem interesse de se conectar com outras pessoas, talvez você é um jovem advogado, acabou de pegar sua carteirinha da OAB, ou talvez você ainda está na graduação, mas já está ali se preparando já para o TCC, para o primeiro emprego. Se você está nessa fase e tem interesse de saber sobre isso, curta aqui esse vídeo, coloca aqui nos comentários para eu saber que você tem interesse e quem sabe você não se junta a essa comunidade conosco. É claro que a gente não pode escolher quais oportunidades vão aparecer pra gente ao longo da vida, mas você pode escolher o quão preparado você vai estar quando essas oportunidades chegarem. E o meu papel aqui é te mostrar as oportunidades para que você seja capaz de criá-las e, mais ainda, te ajudar e te fornecer ferramentas para que você esteja preparado quando a oportunidade chegar. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela disposição em me ouvir e, um beijo e até a próxima. Eu sei que você nunca pensou em atuar
Corta.